Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje falaremos sobre as pseudomonas. Você sabia que essa bactéria, geralmente oportunista, está associada a vários processos infecciosos, inclusive em ambiente hospitalar? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Pseudomonas é um gênero bacteriano muito importante, formado por bastonetes gram-negativos que podem ser retos ou ligeiramente curvos, medindo entre 0,5 e 0,7 micrômetro de espessura por 1,5 a 3 micrômetros de comprimento. São bactérias não esporuladas, aeróbias, podendo ser observadas como células isoladas, aos pares ou em cadeias curtas, revelando mobilidade através de um flagelo polar do tipo monotríqueo. Sob o ponto de vista médico, a Pseudomonas aeruginosa é aquela que mais se destaca dentre as espécies de Pseudomonas. Essa espécie foi descrita pela primeira vez em 1882 em uma publicação do farmacêutico e bacteriologista francês Carl Gessart, que sugeriu a identificação dessa espécie pela produção de um pigmento azulado, como veremos adiante. Bioquimicamente, o micro-organismo difere-se do resto do gênero e dos não fermentadores em geral por ser oxidase positiva, móvel, crescer a 42 graus Celsius e descarboxilar arginina. Raramente causa infecção no indivíduo imunocompetente. Porém, é um dos principais agentes infecciosos com defesas diminuídas, ou seja, comprometidas. E atenção, considerado um protótipo de patógeno oportunista, é um dos mais importantes agentes de infecção hospitalar. Sua importância clínica está baseada na difícil erradicação da infecção e nos contínuos fracassos terapêuticos, consequência direta da ampla expressão de fatores de virulência, assim como da resistência natural e adquirida a muitos antibióticos. E falando sobre os fatores de virulência, esses são obrigatoriamente diversificados e presentes em grande número, já que as infecções causadas pela Pseudomonas aeruginosa envolvem diferentes órgãos e tecidos. Dentre os principais fatores de virulência, podemos citar adesinas, como as fímbrias e o alginato slime, invasina, elastase, protease alcalina, hemolisinas, citotoxina, sideróforos, hipiocianina, motilidade a partir do flagelo, toxinas como a exoenzima S, a exotoxina A e lipopolissacarídeos, propriedades antifagocíticas como o slime e lipopolissacarídeos, defesa contra o poder bacteriano do soro, como o slime, lipopolissacarídeos, enzimas proteases, atributos genéticos a partir de mudanças genéticas por transdução e conjugação, resistência natural a drogas, fatores R e plasmídios de resistência, além de outros atributos, como adaptabilidade a requerimentos nutricionais mínimos e presença em grande variedade. Como dificilmente a Pseudomonas aeruginosa pode causar doenças no indivíduo normal, de modo geral, o início das infecções requer uma alteração substancial das defesas de primeira linha do organismo. Tal alteração pode ser o resultado de uma interrupção das barreiras cutâneas ou das mucosas, tais como traumas, cirurgias, diálises, transplantes,
hemoterapia, uso prolongado de catéter e, atenção, queimaduras. De uma imunodepressão fisiológica, como aquelas que ocorrem em prematuros, neonatos e idosos. De uma imunodepressão terapêutica, quando se faz uso de corticoides, radiação ou anticancerígenos. Ou de uma imunodepressão clínica, que ocorre na diabetes, nas neoplasias, nas imunodeficiências ou em caso de fibrose cística. A patogênese das infecções por Pseudomonas aeruginosa pode ser resumida em 3 etapas, sendo elas adesão bacteriana e colonização, invasão local e infecção sistêmica disseminada. Nessa tabela são mostrados os principais processos infecciosos causados pela Pseudomonas aeruginosa, bem como os fatores predisponentes mais frequentes. Infecções no trato respiratório superior, como otite externa, sinusite, conjuntivite, ceratite, úlceras de córnea e endoftalmites. Infecções no trato respiratório inferior, como pneumonia e infecção pulmonar crônica na fibrose cística. Infecções no sistema nervoso central, além de bacteremia, como septicemia, meningites, abscesso cerebral e endocardite. Infecções no trato urinário. Infecções no trato gastrointestinal, como a enterocolite necrosante e a inflamação do seco. Infecções superficiais e tecidos moles, como folicolite, celulite, fascite necrosante, gangrena, síndrome da unha verde e paroníquia, além das infecções ósseas e das articulações, como osteomielite e osteocondrite. Em relação ao diagnóstico microbiológico das infecções ocasionadas por Pseudomonas aeruginosa, esse é feito através do isolamento, da identificação e do estudo da sensibilidade aos antibióticos. Diferentemente de outras bactérias, o isolamento e a identificação se veem favorecidos pela grande versatilidade do micro-organismo na utilização de nutrientes, o que permite um crescimento rápido em praticamente todos os meios, sejam líquidos ou sólidos, usados na rotina laboratorial. O mesmo se aplica quando se trata de meios seletivos, como é o caso do Agar McConkey. A identificação presuntiva torna-se extremamente fácil quando a bactéria tem comportamento típico, já que a maioria das cepas de Pseudomonas aeruginosa produz pigmentos hidrossolúveis, tais como a piocianina, que fornece uma cor azul, e a pioverdina, que confere a coloração esverdeada. Esta observação, assim como a produção de um odor característico de frutas, é um fator de grande importância na identificação dessa bactéria. E para terminar, gostaria de falar um pouquinho sobre o tratamento das infecções causadas pela Pseudomonas aeruginosa. Este é feito a partir do uso de antibióticos, mas somente, atenção, a partir da orientação médica, a fim de evitar o surgimento das perigosas cepas multiresistentes. Uma recomendação é que a escolha do antibiótico seja feita a partir da realização de um antibiograma, que, como vocês sabem, é um teste de laboratório realizado para determinar qual é o antibiótico que responde melhor a uma infecção específica. E se vocês quiserem saber mais sobre o antibiograma, vou deixar no card aqui em cima o vídeo na qual discutimos mais profundamente esse assunto. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.